Olá, trabalhadores! Feliz 1º de maio. Então, os trabalhadores, se for considerar as políticas do Congresso Nacional, não tem praticamente nada para comemorar. O Congresso Nacional faz tudo para que o sistema financeiro, os grandes conglomerados, possam lucrar cada vez mais, inclusive contra os interesses dos trabalhadores, já que desde o governo Temer vem destruindo todos os direitos e garantias dos trabalhadores e não aprova leis que garanta aos trabalhadores nos novos modelos de trabalho, por exemplo, os trabalhadores por aplicativos, entre outros tipos de trabalho, possam ter direitos reconhecidos, possam ser protegidos quando estiverem em situação de não poder trabalhar por qualquer motivo. Esses trabalhadores estão abandonados pelo Congresso Nacional. Mas os trabalhadores, nesse 1º de maio, têm o que comemorar quando você lembra que foi aprovado no governo Lula e já está valendo esse ano a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 e pagar menos imposto para aqueles que ganham até R$7.500. Isso é um grande avanço, porque sobra mês a mês e no ano todo forma um bom número, um bom valor, que provavelmente deve equivaler pelo menos a um salário de um mês a mais no ano. Isso é importantíssimo. Pela primeira vez, trabalhadores de uma faixa até R$5.000, que não é muito a meu ver, mas já é um grande avanço, está livre de pagar imposto de renda, paga outros impostos. Já o Congresso Nacional entrega tudo que pode para o grande capital. Assim também é o STF. Todas as demandas que chegam lá, votadas pela Justiça Trabalhistas, para serem julgados no STF, com exceção de uma minoria dos ministros, todos os outros ministros votam contra os trabalhadores. Os trabalhadores sempre perdem no STF. Então nós temos que repensar a formação do Congresso Nacional. A formação no sentido da composição. Os trabalhadores têm que fazer um movimento para se ver representado, porque na democracia, quem tem voto, quem tem maioria, faz leis. Só que o que acontece? Os deputados e senadores que estão lá são eleitos com o voto do povo, mas com financiamento, com ajuda, com proteção do sistema financeiro, do grande capital. Então os trabalhadores precisam se conscientizar de que o Congresso Nacional, ou seja, a política, é o único meio que o trabalhador tem para alterar a sua condição de vida. Se a maioria da classe trabalhadora vota para colocar os seus representantes no Congresso, sem ficar se preocupando com pastor, com padre, com jogador de futebol, artista, se preocupar em votar naqueles candidatos que representam mesmo os trabalhadores, os interesses dos trabalhadores, e não importa se a campanha é cara. Normalmente esses deputados que têm campanhas caríssimas, normalmente eles têm uma ligação com o grande capital. O que é o grande capital? São os mercados. O que são os mercados? É o sistema financeiro, os grandes bancos, os grandes anunciantes,
mídia. Esse é o grande capital. O grande capital, portanto, controla a política no Brasil, diz o que é feito no Congresso, escolhe quem é eleito, quem é nomeado pelo STF, escolhe tudo, porque eles têm poder financeiro. Convence trabalhadores a votarem nos representantes do grande capital. É só por isso que Ciro Nogueira, Davi Alcolumbre, Sóstenes Cavalcanti, essas figuras, Arthur Lira, só por isso que eles estão no Congresso Nacional. Eles não representam nenhum trabalhador. Representam eles mesmos, os grandes empresários. E quando eu falo grandes empresários, não adianta o dono da padaria, o dono da pequena indústria, pequena empresa, achar que está falando dele. O empresário é o cara de bilhão, meu. É esses que apitam. O empresário que tem que trabalhar para sobreviver é trabalhador. Então, gente, no dia do trabalhador, é preciso que a classe trabalhadora comece a se conscientizar e saber como vai votar. Saber que lá no Congresso Nacional tem que entrar pessoas que representem a maioria da população. E a maioria da população é da classe trabalhadora. É tudo uma questão de consciência. Se você é trabalhador e vota no representante do banqueiro, não espere política boa para você. Porque as leis são decididas lá no Congresso Nacional. Então se atentem. Esse Congresso Nacional que nós temos aí é um dos piores da história do país. Tentaram votar PEC da bandidagem, PEC da blindagem, dosimetria de pena para reduzir pena de golpista, não vota para ter as CPIs para esclarecer os escândalos que o sistema financeiro produziu, um dos maiores da história, que é o do Banco Master. A população brasileira tem que começar a se mobilizar e exigir esclarecimentos, doa quem doer, com relação a esses escândalos financeiros. Porque isso é drenar o dinheiro da classe trabalhadora, da população. Veja só o que aconteceu, por exemplo, no Banco de Brasília. Arrebentaram com o Banco de Brasília. No Rio de Janeiro, no Fundo de Previdência dos funcionários, mesma coisa. E essas pessoas que fizeram isso junto com o Banco Master foram pessoas eleitas pelos trabalhadores. No caso de Brasília, o governador Ibanez. No caso do Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro. Então, classe trabalhadora, trabalhador, tenha consciência política e saiba que tudo é resolvido. E eu não estou defendendo aqui a minha opinião, a minha ideologia. Quando a maioria da classe trabalhadora estiver representada no Congresso, o que essa maioria representar é que será a lei. Não importa qual seja. O importante é que seja representante da classe trabalhadora, com consciência. É isso aí. Feliz 1º de maio.